você que tem sua Bíblia, para que possa abri-la no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler apenas 2 versículos, versículos 22 e 23 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, esta manhã, quando eu me preparo para trazer a mensagem, a palavra de Deus. E à medida em que eu fui discorrendo na mensagem, me veio ao coração a palavra que o Senhor nos deu no domingo passado. Eu não sei quantos dos irmãos estavam aqui no domingo passado, ou quantos assistiram o nosso culto através da live, mas Deus me trouxe ao coração falar, esta mensagem de hoje é uma continuidade, uma continuação daquilo que Deus falou. E eu quero dizer para você, meu querido irmão e irmã, que você redobre a tua atenção, porque eu tenho convicção absoluta, que esta palavra, assim como toda palavra que é pregada, se você entender, se você compreender, e se você aplicar a palavra do Senhor na tua vida, ela faz uma revolução. Amém, irmãos? Uma revolução. Porque é muito interessante, irmãos, diferente do que qualquer outro livro que você leia, de qualquer outro livro, ainda que seja um livro cristão, ainda que seja um livro que tenha profundidade dentro da palavra, mas se não for exatamente a palavra, este livro pode até te ensinar, ele pode até te orientar, pode até te instruir em muitas coisas, mas só a palavra de Deus é que transforma. Amém, irmãos? Só a palavra de Deus, ela é transformadora, ela é viva, ela é eficaz, conforme diz a própria Escritura Sagrada. Então eu gostaria muito que você prestasse toda a atenção a esta palavra, porque Deus tem algo tremendo para as nossas vidas. Nós lemos aqui, eu gostaria que, por gentileza, Danilo, voltasse para nós o verso 22, do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Nós lemos aqui esse texto que diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Verso 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Queridos irmãos, se nós trouxermos isso para uma realidade natural, física, humana, dos nossos olhos naturais, eu escrevi aqui o seguinte: o que traz luz à vida são os nossos olhos, ou seja, nossas ações são orientadas a partir daquilo que estamos vendo, de maneira que, se os nossos olhos forem saudáveis, nos movemos de forma correta e tomaremos as decisões certas. Se tivermos problemas de visão, toda a nossa vida está comprometida. Se você pensar, se você trouxer isso para uma realidade natural, à medida em que nós estamos enxergando bem, à medida em que nós estamos vendo o ambiente onde nós nos encontramos, nós nos movemos com mais facilidade, nós nos movemos com mais segurança, nós tomamos decisões corretas, acertadas, porque nós estamos enxergando aquilo que está diante dos nossos olhos. Se você pensar, numa posição inversa, uma pessoa deficiente visual, ela tem muita dificuldade. Eu, particularmente, tenho um irmão, um amigo, um pastor, que eu visito ele todos os meses, e mesmo dentro do ambiente da sua própria casa, que é um ambiente familiar, conhecido por ele, a gente já percebe a dificuldade que ele tem, a dificuldade que ele tem por conta de que lhe falta a visão. Se nós trouxermos isso, irmãos, para uma realidade espiritual, nós vamos ver que não é diferente.
né? Se nós temos uma visão espiritual clara, né, nítida, nós nos movemos de acordo com aquela visão, né, tomamos decisões acertadas por conta daquela visão. Por isso que a palavra de Deus diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, toda a tua vida será guiada de uma forma positiva. Se os teus olhos forem maus, se você não tiver, a visão correta, adequada, infelizmente, grandes trevas haverá. Nós sabemos, queridos irmãos, que além da visão, e falamos da visão natural, e falamos também da visão espiritual, mas além da visão, existe algo importante ainda relacionado a isso, que se chama perspectiva. O que é perspectiva? Perspectiva é a forma como você enxerga um objeto ou uma situação. Amém, irmãos? Perspectiva é a forma como você enxerga um objeto ou enxerga uma situação. Não sei se os irmãos já perceberam, e creio que sim, às vezes você está dentro de um mesmo ambiente, você e outras pessoas, olhando para a mesma coisa e cada um tem uma visão, parece que diferente, ou pelo menos alguém tem uma visão diferente daquilo que está se vendo, daquilo que está acontecendo, daquilo que está passando. Isso é perspectiva. São as nossas perspectivas que nos fazem enxergar as coisas. E eu e você, meu querido irmão e irmã, precisamos caminhar, precisamos andar na visão e na perspectiva do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Para isto, para que nós possamos verdadeiramente termos esta visão clara, essa perspectiva correta, e aqui eu quero já trazer o tema da nossa mensagem de hoje. O tema da nossa mensagem é ajustando a visão, ajustando a visão. Nós vamos observar, queridos irmãos, que, falando outra vez, voltando à nossa condição natural, quando nós temos alguma deficiência, quando nós temos alguma dificuldade visual, e eu particularmente tenho, como outros tantos irmãos também têm, o que é que nós fazemos normalmente? Nós procuramos um profissional, e nós vamos recorrer a uma lente de correção que possa ajustar a nossa visão de uma forma que possamos verdadeiramente termos aquilo que já foi dito, esta liberdade, esta segurança, para nos movermos, principalmente para quem dirige no trânsito, é muito importante. Então, se você tem uma dificuldade visual, estamos falando agora de uma forma natural, humana, você busca uma lente corretiva para poder ajustar a tua visão. Espiritualmente, irmãos, não é diferente. Espiritualmente não é diferente. Se você analisar, se você pensar, a partir da queda do homem, lá no Éden, o primeiro casal que pecou, transgrediu contra o Senhor, a sua visão ficou comprometida. A visão humana, a visão do homem, dentro da perspectiva divina, dentro daquilo que Deus realmente gostaria que você pudesse enxergar e entender, esta visão ficou comprometida. E o Senhor deu para nós, os crentes em Jesus, e quando eu digo os crentes em Jesus, não estou me referindo aos evangélicos, especialmente ou unicamente, mas estou dizendo aquele que crê em Jesus. Amém, irmãos? O Senhor deu para todo aquele que crê em Jesus esta lente corretiva. Eu gostaria de ler com você na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7, para você entender mais claramente aquilo que o Senhor está falando. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Vamos à leitura deste versículo. O que é que diz esse texto, irmãos? Vamos ler juntos, todos? Porque andamos por fé e não por vista. Segura esse versículo aí, Danilo. A fé
é a lente corretiva de Deus, que nos ajusta a enxergarmos da forma como Deus verdadeiramente quer que enxerguemos. A fé abre os nossos olhos espirituais, de tal forma que nós nos movemos segundo a vontade de Deus, aquilo que Deus realmente tem para nós. Por quê, irmãos? Porque depois da queda, a nossa visão espiritual ela ficou comprometida. Não é? Deixa eu perguntar para você para a gente raciocinar juntos. Não é? Eu disse aqui agora que o Senhor nos deu a fé, porque a fé vem dele. Amém, irmãos? É o Senhor quem acrescenta, é o Senhor quem coloca dentro do nosso coração esta fé, esta capacidade de nós crermos nele, de nós crermos na sua palavra. Não é? Eu disse que a fé é esta lente corretiva de Deus para as nossas vidas, por conta de que nós fomos comprometidos na nossa visão por conta do pecado. Deixa eu lhe perguntar, você acredita, pense aí, vamos pensar junto bem rapidamente, você acredita que quando o primeiro casal, Adão e Eva, estavam lá no jardim do Éden, no seu estado de santidade, de inocência, de pureza, da forma como Deus os criou, você imagina que lá no Éden, eles precisavam de fé? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por quê, irmãos? Eles não precisavam de fé, eles tinham comunhão com Deus naturalmente. Eles não tinham nenhuma dificuldade para crer na existência, na presença, na palavra, no poder, em absolutamente tudo aquilo que Deus era e é, e que Deus fazia no meio deles. E eu pergunto para você, precisava de fé? Sim ou não? Não precisava de fé. Amém, irmãos? Amém? Você consegue entender aquilo que o Senhor está falando? Por quê, irmãos? Porque a visão deles era clara em relação a tudo aquilo que Deus era e é, e que Deus representava para eles. Mas a partir do momento do pecado, da queda, essa visão foi desfocada, e aí então precisa da fé como uma lente corretiva, para que nós possamos ajustar as nossas perspectivas, de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. E eu quero trazer aqui, irmãos, 3 exemplos, dentro da palavra de Deus, de situações em que nós vamos ver que aquele que verdadeiramente tem fé, enxerga de uma forma, age de uma forma, se move de uma forma. Aquele que não tem fé, diante da mesma situação, da mesma circunstância, vendo a mesma coisa, pensa completamente diferente, se move completamente diferente, age completamente diferente, porque a sua visão ainda não está ajustada. E o desejo do meu coração, para todos nós que estamos aqui, irmãos, se a sua visão já está ajustada, louvado seja Deus e permaneça assim. Amém, irmãos? Permaneça assim. Se você já tem esta lente espiritual chamada fé, da qual nós estamos dizendo, que verdadeiramente você continue desta forma, até porque a própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível aproximar-se de Deus sem crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas eu quero aqui, dentro da palavra de Deus, conforme disse, trazer alguns exemplos de pessoas vivendo circunstâncias iguais, em lugares iguais, em momentos iguais, e tendo perspectivas completamente diferentes e, portanto, agindo de forma completamente diferentes. Segundo Reis, capítulo 6, nós vamos ler os versículos 16 e 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, segundo Reis, capítulo 6, verso 16. Aqui o versículo diz assim: e ele disse, não temas. Esse ele disse aqui, para localizar você dentro do contexto sagrado, é aquele momento em que Eliseu, com o seu auxiliar, seu ajudante Geazi, estavam na cidade de Dotã. O rei da Síria, ele tinha a intenção de capturar o rei de Israel, sequestrar o rei de Israel, e assim poder prevalecer sobre o exército, sobre a nação de Israel.
Só que cada vez que o rei da Síria intentava isso, ou propunha isso no seu coração, Deus, o Senhor, falava com o profeta Eliseu. E Eliseu mandava notícias para o rei de Israel, dizendo: olha, não passe por tal e tal lugar, porque lá tem uma emboscada do rei da Síria contra você, contra a sua vida. E o rei de Israel se desviava daquelas emboscadas armadas pelo rei da Síria, a ponto do próprio rei da Síria chamar os seus homens e dizer: olha, tem alguém entre nós que está nos traindo, porque não é possível que cada vez que eu faça alguma coisa no intuito de apanhar o rei de Israel, ele se desvia daquilo. E então disseram: não, meu senhor, não tem ninguém aqui no seu exército que está te traindo. Mas acontece que lá em Israel tem um profeta de Deus, um profeta de Jeová, e Deus fala com ele daquilo que está no coração do rei, meu senhor, e ele avisa ao seu rei, o rei de Israel, de forma que ele se escapa daquela sua emboscada. Então, o que o rei da Síria propôs? Nós vamos pegar esse Eliseu, nós vamos apanhar esse Eliseu. Se nós tirarmos esse Eliseu de circulação, então ele não vai poder mais enviar mensagem lá para o rei de Israel, e a gente apanha o rei de Israel. E aí a palavra de Deus diz que o rei da Síria procura saber onde estava Eliseu, e ele está numa pequena cidade chamada Dotã. Durante a noite, o rei da Síria manda o exército para cercar a cidade. E pela manhã, Geazi, o moço de Eliseu, se levanta e ele olha e ele vê a cidade cercada pelo exército da Síria, e ele fica todo temeroso, por conta daquilo que ele está enxergando. E ele volta para dentro e chama o seu senhor, Eliseu. E Eliseu olha, e então nós entramos aqui no verso 16. E Eliseu diz para o seu servo, para o seu moço: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí Geazi fica sem entender. Tudo o que Geazi estava enxergando era o exército inimigo. Tudo que Geazi estava enxergando era o exército do rei da Síria. E aí Eliseu, o profeta, diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. No verso 23, nós vamos entender mais. Verso 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém, irmãos? Você começa a entender agora a palavra. Todos os dois, tanto Eliseu quanto Geazi, estavam na mesma casa, no mesmo lugar, na mesma cidade, diante do mesmo cenário. Só que Geazi enxergava pelos olhos naturais, a sua lente ainda não estava ajustada, não estava focada, então ele só podia ver o inimigo. Mas quando o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem a lente espiritual, a lente da fé, ele olha para aquela situação, olha para aquela circunstância, e ele enxerga além, ele enxerga dentro da perspectiva de Deus. E dentro da perspectiva de Deus, para eles naquele momento era: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém, irmãos? Quem sabe você esteja passando por um momento em que você se vê cercado pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas dificuldades. Preste atenção, uma coisa que eu gosto sempre de dizer, irmãos, nós os cristãos, nós os filhos de Deus, nós não somos negacionistas, nós não olhamos para um problema e dizemos: não, esse problema não existe. Não, não é assim. Se o problema existe, existe. Se é real, é real. Nós não discutimos essa questão. Não negamos a existência dos problemas, das dificuldades, das tribulações, das angústias da vida, até porque o próprio Senhor, na sua palavra, deixou claro que no mundo nós teríamos aflições. Então, eu não sou adepto daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa que olha para um diagnóstico médico e fala: não, isso aqui está errado, isso aqui está errado, faz de novo, porque não, se está ali, se foi feito o exame, se está tudo constatado ali, existe o problema, existe o problema. No entanto, meu querido irmão e irmã, quando nós ajustamos a nossa visão de acordo com a vontade de Deus, nós vamos ver que tem alguém que luta por nós, que guerreia por nós. Era o que Eliseu estava enxergando. Amém, irmãos?
Era o que Eliseu estava enxergando. Eliseu estava enxergando que o exército da Síria estava ali, estava, é verdade. Os homens estavam todos cercando a cidade, cercando a casa, é verdade. O propósito deles era de fato apanhar Eliseu, apanhar o seu servo, é verdade, nada disso é negado. No entanto, Eliseu sabia que tinha um Deus que já tinha providenciado o seu exército, e a palavra de Deus diz que quando Eliseu ora e diz: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja, a palavra do Senhor diz que ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Esse é o Deus que cuida de você, esse é o Deus que cuida de nós. Amém, irmãos? Ajustar a visão, ajustar as perspectivas, enxergar da forma como Deus verdadeiramente quer que nós enxerguemos. Vamos a mais um exemplo. Números capítulo 13, verso 33. Números 13, verso 33. Uma outra situação, Uma outra situação que os irmãos que conhecem a palavra de Deus, ao ler esse versículo, certamente já se posicionam, mas eu quero dizer. Moisés envia 12 espias à terra de Canaã. Eles estavam às vésperas de tomar posse da promessa de Deus, daquilo que Deus havia dito, lá 500 anos atrás, desde Abraão, que os teus descendentes tomarão posse desta terra. Depois o povo de Israel, os irmãos todos sabem, vão para o Egito, crescem, se multiplicam no Egito, acabam se tornando escravos lá por 400 anos, mas o Senhor tira com mãos fortes e poderosas através de Moisés, e agora eles estão prestes a entrar na terra da promessa. E o Senhor dá ordem a Moisés. Moisés toma 12 espias, um de cada uma das 12 tribos de Israel, e manda-os para Canaã. Vocês vão, vocês ficam ali, observam tudo aquilo que vocês virem ali, vocês me trazem um relatório. A palavra de Deus diz que eles passam 40 dias em Canaã, observando a terra, tudo aquilo que realmente tinha, o que acontecia. Passado 40 dias, voltam aqueles 12 espias. E aqui está o relatório de 10 daqueles 12. 10 daqueles 12 espias reuniram ali com Moisés, com Arão e com todos os anciãos dos filhos de Israel e disseram: vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Veja bem, o que eles estão dizendo para Moisés é o seguinte: olha, a terra é tudo aquilo que realmente o Senhor falou, a terra é boa, a terra é produtiva, uma terra que mana leite e mel, mas nós vimos ali gigantes, homens muito grandes, muito fortes, e eram tão grandes e tão fortes que nós éramos vistos, aos seus olhos, nós nos sentíamos como gafanhotos, e éramos vistos aos seus olhos como também se nós fôssemos gafanhotos, ou seja, nós tão pequenos, nos sentimos tão pequenos diante deles que nós ficamos como se fossem gafanhotos. Em outras palavras, eles estavam dizendo o seguinte: olha, a terra é maravilhosa, mas não dá para nós não temos como entrar, nós não temos como possuir, a terra já está ocupada, os homens são fortes demais, são guerreiros, nós não temos nenhuma possibilidade. Vamos ver, irmãos, o que foi que disseram os outros 2 espias. Nós falamos que eram 12, aqui está o relatório de 10. Por gentileza, Danilo, capítulo 14, Números capítulo 14. Números capítulo 14, nós vamos ler dos versos 6 ao 9. Aqui estão os outros 2 dos 12. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Eles ficaram indignados quando ouviram aquilo que os 10 estavam falando. Não é possível que vocês estejam falando isso. Não é possível, não é possível. Rasgaram as vestes, verso de número 7.
E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar, a terra muito boa. 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Verso 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Segura esse verso aí. Amém, irmãos? Não eram os 12 que estavam juntos, numa mesma terra? Não viram todos os 12 a mesma coisa, sim ou não, irmãos? A mesma coisa, a mesma terra boa que os outros 10 viram, Josué e Caleb também viram, não é? Os mesmos gigantes que os outros 10 viram, Josué e Caleb também viram, sim ou não? Josué e Caleb não estavam apartados do grupo dos 10, que foram para outros lugares e de repente não cruzaram com aqueles gigantes. Não é isso. Eles estavam no mesmo lugar, no mesmo tempo, todos juntos, todos vendo a mesma coisa, não é? Todos vendo a terra boa, todos vendo os frutos que se produzia, todos vendo os desafios que tinha, os gigantes que tinha, não era coisa fácil. Todos eles estavam enxergando a mesma coisa, só que 10 deles com uma perspectiva humana, carnal, natural, desfocada daquilo que é a vontade de Deus, e 2 deles com as lentes da fé ajustadas, crendo que Deus iria fazer milagres. Amém, igreja? Você entende isto? Então a questão não é o que você está enfrentando, a questão é a forma como você enxerga a situação, como você enxerga o problema, como você enxerga a dificuldade. Essa é a questão, né? Josué e Caleb, diante de Moisés, de Arão, dos anciãos de Israel, da congregação de Israel, daqueles outros 10 espias que trouxeram o relatório negativo, diz o seguinte: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto eles são o nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco. Amém, irmãos? O Senhor é conosco. Tudo isso que vocês disseram é verdade, mas a verdade é que se nós não formos rebeldes, se nós confiarmos, se nós crermos no Senhor nosso Deus, se nós andarmos segundo a sua vontade, o Senhor nosso Deus nos entregará, né? Entregará nas nossas mãos os nossos inimigos. Nós tomaremos posse, a terra já é nossa, no nome do Senhor dos exércitos. Amém, igreja? Né? Agora você veja bem, né? Preste atenção, a forma como aqueles 10 espias se viram, né? Nós somos como gafanhotos, éramos como gafanhotos aos nossos olhos e aos seus olhos também. Olha que coisa ridícula, irmãos. Ridícula especialmente porque se tratava do povo de Deus. Se fosse uma outra nação qualquer, se fosse um outro povo qualquer, que tivesse um outro Deus qualquer, eles poderiam pensar e falar do jeito que quisessem, mas o povo de Deus tem que ter uma postura diferente, tem que ter uma linguagem diferente, porque ele sabe o Deus a quem ele ama e serve. Amém, irmãos? Portanto, meu querido irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, tome isso como direção de Deus para a tua vida. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Você não é um gafanhoto, você não é um verme, você foi criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Você foi criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, né? Quando eu de repente me diminuo na condição de chegar, como esses homens disseram, que infelizmente há muitos que fazem isso, eu sou como um verme em cima dessa terra, né? Você está blasfemando contra aquele que te criou a sua imagem e a sua semelhança. Amém, igreja? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, irmãos? É isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que saber.
não é? Isso não é uma questão de presunção, isso não é uma questão de orgulho, isso não é uma questão de soberba, isso é uma questão de nós sabermos em quem nós temos crido. Amém, irmãos? É uma condição de nós sabermos em quem nós temos crido. Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Eles já perderam o seu amparo, eles não têm mais para onde apelar. E aí nós sabemos, irmãos, qual é o final dessa história. E o final dessa história é que, por conta do relatório daqueles 10 espias que estavam fora da perspectiva de Deus, enxergando de forma humana, carnal, natural, e aqui eu volto àquilo que já foi dito, não é negacionismo. Não, vocês tiveram uma miragem, não tem gigante nenhum lá não. Foi isso que Josué e Caleb disseram? Não, tem gigante sim. Tem dificuldade sim, tem desafio sim. Você se lembra que eu disse há pouco, ao início da mensagem, que quando o Senhor me trouxe essa palavra ao coração, eu me lembrei da mensagem de domingo, vencendo desafios. Há desafios sim, desafios reais, verdadeiros, que muitas vezes chega de forma inesperada. Estou me relembrando agora da palavra de domingo. Desafios inesperados, desafios que muitas vezes, quando nós olhamos para eles são muito maior do que as nossas forças, do que a nossa condição. Desafios que muitas vezes somos desencorajados por pessoas, como esses 10 desencorajaram a nação de Israel, os filhos de Israel. Não adianta, mas isso não é verdade. E o final da história qual é, irmãos? O final da história é que, por conta do relatório negativo desses 10, eles contaminaram o coração do povo de Israel, se rebelaram contra Moisés. Você nos trouxe até aqui, agora a gente não tem condições de entrar, de possuir a terra. A palavra do Senhor diz que o Senhor castigou o povo, estava fora dos planos de Deus, fora dos propósitos de Deus, não era isso que Deus queria, mas Deus castigou o povo, fazendo com que o povo peregrinasse 40 anos pelo deserto. 40 anos, eles estavam prestes a entrar em Canaã, irmãos, prestes a entrar na promessa, mas por conta de seus corações ficarem contaminados, por um relatório negativo, a sua visão espiritual foi desfocada. 40 anos o povo ficou circulando ali pelo deserto, e toda aquela geração morreu. Apenas os de 20 anos para cima foi os que permaneceram, e entre eles Josué e Caleb. Os únicos 2 que entraram na terra da promessa é aqueles cuja visão estava ajustada com a visão de Deus, com a perspectiva de Deus. Quer entrar na promessa, quer entrar na terra prometida, quer entrar na terra que emana leite e mel da sua vida, seja ela qual for, em que área for, ajuste a sua visão de acordo com a perspectiva de Deus e saiba quão grande é o teu Deus, quão grande é o nosso Senhor. Amém, irmãos? Um último exemplo, nós já vimos isso inclusive na semana passada. 1 Samuel capítulo 17, verso 26. 1 Samuel 17, versículo 26. E falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão àquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Os irmãos todos certamente já sabem. Essa passagem, ela está dentro do contexto de quando Davi chega ali no acampamento dos soldados de Israel, e aquela afronta de Golias, o filisteu, do outro lado, insultando: quem é de vocês que vem para duelar comigo? Nós já tratamos disso de forma mais profunda, mais específica no domingo passado, mas a perspectiva aqui é o mesmo, é a mesma, Por quê, irmãos? Porque durante 30 dias, os homens do exército de Israel, juntamente com Saul, ficaram ouvindo aquela afronta, com uma visão humana, natural, sem fé, sem confiança, desfocada da perspectiva de Deus. Diziam: nós não temos como enfrentar esse homem, não temos como enfrentar Golias,
é um gigante, é um guerreiro treinado. Quem é que vai? Quem é que vai? Ninguém vai. Passa um dia, uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, chega Davi. Chega Davi. Né? Escuta, o que é isso? O que está falando? Né? Aí ele diz, né, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Qual é a recompensa? Né? O que é que prometeram a dar para aquele que lutar contra este gigante e vencê-lo? E ele continua dizendo, quem é, pois, este incircunciso filisteu? Já falamos disso também na mensagem passada. A circuncisão, ela era um símbolo da aliança do povo de Israel com o seu Deus. Somente a nação de Israel, somente os homens de Israel eram circuncidados, somente eles tinham esta aliança com Deus. E Davi sabia bem disso, e ele diz, eles não têm aliança, é incircunciso. Se não tem aliança com Deus, nós prevalecemos. E foi exatamente o que aconteceu. Amém, igreja? Foi exatamente o que aconteceu. Ou seja, Davi não estava enxergando Golias, Davi não estava vendo o gigante, Davi estava ali negando a existência daquele grande desafio. Não, de forma nenhuma. Mas é a forma como se vê, é a forma como se enxerga. Amém? Eu sei que você não tem uma Canaã literal, para entrar com gigantes literais. Eu sei que você também, com certeza, a sua casa não está cercada por nenhum exército. Eu sei que também não existe nenhum Golias, literalmente falando, humanamente falando, mas cada um de nós temos os nossos apertos, cada um de nós temos os nossos cercos. Amém, irmãos? Amém? Cada um de nós temos os nossos cercos. Tem os exércitos inimigos que estão aí ao nosso derredor, conforme diz a própria palavra de Deus. Cada um de nós temos também as nossas terras prometidas que nós queremos conquistar, mas que sempre tem oposição, sempre tem uma dificuldade, sempre tem um problema, sempre tem uma situação, sempre tem gigantes. Cada um de nós temos também, queridos irmãos, os nossos embates pessoais, os nossos desafios, os nossos duelos, conforme foi dito já na semana passada, às vezes, desafios que nós temos que enfrentar, como foi o caso de Davi e de Golias. Ninguém mais poderia estar com ele ali, era ele e Golias. Nós temos também esses embates nas nossas vidas, nós temos também esses desafios nas nossas vidas, mas a questão é, qual é a nossa visão em relação a esses desafios? Qual é a nossa visão? Como é que nós enxergamos? E aqui eu tenho, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, 3 perguntas para fazer para você. E eu gostaria que você respondesse com toda a honestidade para você mesmo. Para você mesmo. Responde dentro do teu espírito, dentro do teu coração a estas perguntas. A primeira pergunta é: como você se vê a si mesmo? Quem é você na perspectiva divina? Como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Você é a imagem e semelhança do Deus vencedor, do Deus todo-poderoso, ou de repente, diante de circunstâncias da vida, você se vê como um verme, como um gafanhoto? Como é que você se enxerga? Isso faz toda a diferença. Amém, irmãos? A palavra do Senhor, através do sábio Salomão, vai nos dizer que assim como o homem se vê, assim como ele se vê em sua alma, assim ele é. Se você se vê um vencedor, não firmado na tua força, na tua carne, na tua destreza, na tua sabedoria, nas tuas experiências, no teu poder, mas se você vê um vencedor, como foi Davi, quando Davi disse para Golias: olha, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos de Israel. É desta forma, quando nós nos vemos vencedores, firmados no Senhor nosso Deus, então certamente a nossa perspectiva está correta. A nossa visão foi ajustada pelas lentes da fé num Deus todo-poderoso.
Amém, irmãos? Como é que você se vê? Essa é a primeira pergunta que precisamos responder. A segunda pergunta é: como você vê o seu inimigo? Como é que você enxerga os problemas? Como é que você enxerga os desafios? Como é que você enxerga as dificuldades? Como é que você enxerga as tuas lutas? De que maneira você enxerga tudo isso? Josué e Caleb disseram: olha, para nós eles são como se fosse pão, nós vamos devorar eles. Amém, igreja? Nós vamos devorar eles, o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Como é que você vê o teu inimigo? Deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante, muito importante. O Deus a quem amamos e servimos é um Deus que gosta de trabalhar. Amém, irmãos? O próprio Senhor Jesus Cristo disse: o meu Pai trabalha até hoje. O meu Pai trabalha até hoje. No livro do profeta Isaías nós vamos encontrar que não há um Deus semelhante ao nosso Deus que trabalha por aquele que nele espera. Então preste atenção, o Deus a quem você ama e serve é um Deus que trabalha, e é um Deus que gosta de trabalhar. Só que Deus, Ele tem um trabalho que Ele realiza. Qual é o trabalho de Deus, pastor? O trabalho de Deus é realizar milagres. Amém, irmãos? Esse é o trabalho de Deus. Esse é o trabalho de Deus, realizar milagres. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Amém? Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer. Esse não é o trabalho de Deus. Aquilo que eu posso fazer é um trabalho meu. É uma responsabilidade minha, porque está dentro do meu alcance, nas minhas forças, nas minhas condições, naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu posso fazer. Aquilo que você pode fazer e deve fazer, você já sabe disso, porque nós temos ensinado aqui constantemente. O que você pode fazer, Deus não vai fazer. Amém, irmãos? Então, se Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer, e se Deus é um Deus que gosta de trabalhar, Ele só vai poder fazer aquilo que eu não consigo fazer. O que eu não consigo fazer, irmãos, é milagres. Milagres é só Deus que faz. Então, se você quer ver Deus feliz, você veja Deus operando milagres na tua vida. E Deus só vai operar milagres na nossa vida quando as circunstâncias forem de tal forma contra nós, que nós não tenhamos outra alternativa, senão aquela lá de Dotã, quando Geazi olha e vê, fala: meu Senhor, o que nós vamos fazer agora? Fica calmo, Geazi, o nosso Deus está trabalhando. Olha o seu exército de carros e cavalos de fogo aqui ao nosso redor. Amém, irmãos? Amém? A mesma coisa aconteceu lá com Josué e Caleb. Infelizmente eles não puderam entrar na terra de imediato, mas quando passados os 40 anos, agora Moisés era morto, liderados por Josué, eles entram, passam ali o Jordão. A primeira cidade a ser conquistada era a cidade de Jericó, uma cidade fortificada de tal forma que, humanamente falando, parecia que não tinha realmente como entrar, como adentrar, como tomar aquela cidade. E aí, qual é a estratégia que Deus dá para o seu povo através de Josué? Rodeiam a cidade 7 vezes, durante 6 dias, rodeiam uma vez por dia. No 7º dia, rodeiam a cidade 7 vezes, e na 7ª vez, faça com que os sacerdotes toquem as buzinas, e que o povo grite, e as muralhas caíram por terra. Amém, irmãos? Isto é milagres, milagre que só Deus pode fazer, e Deus ama fazer milagres, e Deus gosta de trabalhar. Então preste atenção: circunstâncias adversas na minha vida e na tua vida, circunstâncias adversas na vida do povo de Deus, não é para nossa derrota, irmãos, não é para o nosso fracasso, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado por aquilo que Ele quer fazer e Ele faz nas nossas vidas. Amém?
Então, a primeira pergunta: como você se vê a si mesmo? A segunda pergunta: como você vê o seu inimigo? E a terceira e última pergunta, estamos já encerrando: como você vê o seu Deus? Como você vê o seu Deus? A forma como você vê o inimigo e a forma como você se posiciona no inimigo já fala claramente da forma como você vê o seu Deus. Amém, irmãos? Se você vê o seu inimigo realmente como um gigante, então o teu Deus é um gafanhoto. Se você vê o inimigo como um gafanhoto, então o teu Deus é um gigante. Amém, irmãos? Como é que você vê o teu Deus? Como é que você vê? Se vê a si mesmo. Como é que você vê os teus inimigos? Qual é a perspectiva que você tem em relação aos teus inimigos? E qual é a visão que você tem a respeito do teu Deus? Tem uma ilustração, certamente muitos irmãos já ouviram. É uma ilustração apenas, não é um fato. Diz que um pai estava com um menino, um filhinho, um garotinho, sei lá, talvez 7, 8 anos, num parque, num sábado à tarde, brincando, os dois ali, passando um tempo juntos. Num determinado momento, aquela criança faz uma pergunta para o pai, como as perguntas que as crianças costumam fazer às vezes para a gente, irmãos? Faz cada pergunta que eu vou falar uma coisa, chega a arrepiar o cabelo do pastor, que olha que é uma dificuldade, mas arrepia de vez em quando. O menino foi e perguntou para o pai, falou: pai, que tamanho é Deus? Que tamanho é Deus? Que tamanho é Deus? Como é que você responde para uma criança que tamanho que é Deus? Mas só que coincidentemente naquela hora, diz que estava passando um avião bem no alto, e o pai olhou para cima, deu um estalo, falou: filho, o nosso Deus é do tamanho daquele avião. E aí o menino falou: puxa pai, então Deus é pequeno, Aí ficou mais difícil ainda, Falou: Deus é pequeno, o avião lá em cima. O pai ficou, dali a pouco o pai pensou, falou: vamos dar uma volta. Pôs o menino dentro do carro e foram para um aeroporto ali da cidade. Aí entraram no aeroporto, foram onde estavam os aviões ali parados, e tinha um Boeing muito grande, e o pai falou para o filho, filho, aquele avião que você viu lá em cima, voando, era um avião desse aqui, Falou: nossa pai, mas esse avião aqui é muito grande. Mas é aquele mesmo avião? Falou: é, o mesmo avião. Nossa, mas aquele parecia pequeno, esse aqui é grande demais. Falou: então filho, na verdade é o seguinte, a forma como nós enxergamos Deus, é a forma como você enxerga esse avião. Quando você está longe dele, você vê ele muito pequeno. Quando você se aproxima dele, você vê que ele é grande. Amém, irmãos? Então, a forma como você está vendo o seu Deus, define se você está perto ou longe de Deus. Se o teu Deus é pequeno, você precisa se aproximar mais dele, porque Deus é grande. É você que está distante, é você que está longe. Amém? À medida em que nós nos aproximamos dele, quanto mais perto do Senhor nós estivermos, tão grande nós veremos o que ele é. Amém, irmãos? E como é que nós nos aproximamos de Deus, irmãos? Nos aproximamos de Deus através da leitura, da meditação na palavra dele. Nos aproximamos de Deus através da oração, Nos aproximamos de Deus participando dos cultos, como nós estamos aqui, da comunhão que nós temos entre os irmãos. Tudo isso, irmãos, vai nos fortalecendo e vai aumentando a nossa fé e a nossa confiança, e nós vamos nos aproximando de Deus de tal forma que o nosso Deus é grande, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, seja qual for o tamanho do adversário, o tamanho do inimigo. Amém, irmãos? Então que você, meu querido irmão e irmã, se for necessário, não estou dizendo aqui que é necessário, permita a Deus até que não, mas se Deus está falando conosco, certamente Deus quer que nós tomemos uma posição, mas se for necessário na tua vida, ajuste o foco, ajuste a visão, peça ao Senhor: Senhor, acrescente a minha fé, que eu possa verdadeiramente te enxergar da forma como o Senhor é, e desfrutar
de tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu encerro, irmãos, lendo com você Apocalipse capítulo 3, versículo de número 18. Apocalipse 3, verso 18. Este texto de Apocalipse está contido na última carta, né, que o Senhor deu a João para que ele entregasse às igrejas ali da Ásia. Esta é a carta à igreja de Laodiceia, e o Senhor vai dizer ali para aquela igreja, exatamente o que está neste versículo: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. O colírio que vai realmente ajustar a nossa visão é a fé no Senhor nosso Deus. Que esta fé ela possa se multiplicar na vida de cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé no teu lugar. Eu vou aproveitar esse momento, irmãos. Eu fiz isso de manhã, só que de manhã, eu fiz isso com mais liberdade, porque estava aqui conosco o nosso querido irmão Wagner e a nossa irmã Cíntia. Mas como eles permitiram que eu fizesse isso de manhã, eu acredito que eles não vão criar nenhuma situação, não vão ter nenhum problema, o fato de eu repetir aquilo que eu fiz de manhã, na presença deles aqui. Não sei se os irmãos todos vão se lembrar, certamente não, mas grandes irmãos conhecem o Wagner com a Cíntia, um casal de irmãos que estão conosco aqui já há muitos anos. E o Wagner, já há 13 anos, ele vem lutando contra um tumor no cérebro. 13 anos. Muitos dos irmãos que estão aqui conhecem o Wagner, ele é membro aqui com a gente. O Wagner já passou por 6 cirurgias. 6 cirurgias. E é interessante que cada vez que ele vai passar por uma cirurgia no cérebro, por conta deste tumor, os médicos sempre preparam ele, a família, dizendo: olha, o Wagner corre um risco muito sério, mesmo a cirurgia sendo boa, acontecendo tudo certo, sem nenhum problema, ele corre um sério risco de perder a fala, porque o tumor está numa região em que, se for afetado, é justamente a região da fala. E o Wagner vai para a cirurgia, e ele opera, e passado ali 2 dias, da cirurgia, de repente ele se pega no celular, falando com a Cíntia, sua esposa, e isso aconteceu já algumas vezes, nós já conversamos sobre isso, e eles se emocionam até porque eles nem se lembravam do que o médico tinha dito, queria perder a fala. De repente, falam: puxa, olha, estamos falando, estou conversando, e existe toda aquela alegria, mas é um processo difícil. Essa semana passada eu fui surpreendido, irmãos, por uma mensagem do Wagner, e a hora que eu li aquela mensagem, eu liguei para ele e falei: Wagner, eu quero marcar com você, com a Cíntia, para eu estar indo na tua casa. Eu não quis falar nada com ele, por telefone, nem por mensagem, mas eu queria estar presente, e combinamos, e eu estive na casa dele, e a mensagem que o Wagner me mandou é que agora, no começo desse próximo mês, ele deve fazer mais uma cirurgia. Será a 7ª cirurgia que o Wagner vai fazer. A gente tem orado, a igreja tem orado, não só nós aqui, outros irmãos têm orado, o Wagner tem se mantido firme, e foi justamente isso, irmãos, que eu usei aqui de manhã e que eu quero passar para vocês, muito embora eles não estejam aqui, da fé daquele casal, da perseverança daquele casal, da determinação daquele casal de enfrentar a luta, o problema, a dificuldade. Ainda hoje eu conversava com o Rodolfo, meu genro, a gente estava junto almoçando, e ele falou: pastor, outro já teria desistido. Falei: realmente, falei para eles. E aí a gente observa, irmãos, que às vezes, por conta de coisas tão menores, as pessoas abandonam a casa do Senhor, o caminho do Senhor, a presença do Senhor. Eu costumo dizer, e eu sei que isso às vezes aborrece alguns, eu costumo até dizer o seguinte, que tem gente que por conta de uma unha encravada não vem mais na igreja,
por que você deixou de ir, irmã? Pastor, a unha estava encravada, Deus não curou minha unha. Deus não vai curar a tua unha, procura uma podóloga, procura alguém lá, vai resolver o problema. Deixa Deus fazer milagres, Deus é Deus de milagres. Amém, igreja? E nós estamos crendo na vida do Wagner, da Cíntia e de todos que precisam, de todos nós. Amém, irmãos? Eu sei, irmãos, eu sei disso porque eu sou tão humano quanto você. Eu sei que o maior problema é o nosso. O maior problema não é o do outro. O maior problema não é o do Wagner. O maior problema não é o da Cíntia. O maior problema é o meu. Tá, pastor, mas qual que é o seu problema? É uma unha encravada. Toma vergonha, pastor. Amém, irmãos? Vamos olhar aí para as dificuldades, para as lutas. Quantas pessoas aí firmadas em Cristo estão aí lutando, guerreando, buscando, crendo no milagre. Amém, irmãos? Não desistindo. E eu gostaria que nesta noite todos nós saíssemos daqui com este compromisso de ajustar a nossa visão. Tem problema? Tem. É gigante, mas o meu Deus é maior. Amém, irmãos? O meu Deus é maior. Eu não me curvo. Você não deve se curvar, meu querido irmão e irmã, senão ao Senhor nosso Deus. É o único diante de quem eu me curvo. O único diante de quem eu me curvo. É o único diante de quem eu me prostro. Não me prostro diante de problema, não me prostro diante de dificuldade, não me prostro diante de desafio. Eu só me prostro diante do meu Deus. O meu Deus. Diante dele. Amém, igreja? Que você tenha isso no teu coração. Porque desafios nós temos. Problemas nós temos. Não é imaginário. Não somos negacionistas, já falei isso repetidas vezes, mas eu sei em quem eu tenho crido, e que você também saiba disso. Fale com Deus e agradeça ao Senhor. Se for preciso, fale com Deus, fale: Senhor, ajusta a minha visão. Se for preciso aí mudar de lente, às vezes a fé está um pouquinho fraca, precisa aumentar. Deus vai fazer, porque Deus nos ama. Oremos. Querido Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem sido, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Ó Deus, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, que eu compartilhei com a Tua igreja, Senhor, neste dia. Ó Senhor, verdadeiramente ajuste a nossa visão, Senhor, que nós possamos enxergar pelos olhos da fé, Senhor. Tua palavra diz que nós não andamos por vistas, não andamos por aquilo que os nossos olhos naturais enxergam, Senhor. Ó Deus, mas nós andamos por aquilo que enxergamos pelos olhos da fé, confiantes, ó Deus, em quem Tu és e naquilo que o Senhor tem prometido para cada um de nós, os Teus filhos, para o Teu povo e para a Tua igreja. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa continuar trabalhando no coração de cada um dos Teus filhos, nossos irmãos e irmãs, que estão conosco aqui no templo, que estão conosco através desta live, todos quantos, ó Deus, tiverem oportunidade em outro momento de ouvirem esta mensagem, Senhor, que sejam tocados por Ti, que sejam impactados pelo Teu Espírito Santo, para que verdadeiramente, Senhor, nós possamos andar pela fé, ó Deus, enxergando, Senhor, no sobrenatural, naquilo que o Senhor tem para nós, o Teu povo. Bendigo o Teu nome, glorifico a Tua pessoa, agradeço ao Teu Espírito Santo pela palavra que falou conosco agora, em o nome de Jesus. Amém, amém. Se de alguma forma esta palavra falou contigo, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Bem alto, bem forte, vamos louvar, vamos adorar a Deus.